Bem-vindo a mais um VE Entrevista. Hoje eu estou com o pastor Wilson Porte. Ele é pastor da Igreja Batista Liberdade em Araraquara. Obrigado, Wilson, por estar aqui. Prazer. Você tem falado bastante a batistas, você mesmo é batista, tem estudado sobre assuntos da história dos batistas. E hoje muitas igrejas batistas se confessam como arminianas ou arminianas de 4 pontos. Mas os batistas eles foram sempre arminianos, sempre acreditaram no livre-arbítrio, ou alguns batistas eram calvinistas antigamente? Essa é uma excelente pergunta e ela envolve a nossa história, a história da Igreja Batista. E quando a gente estuda a história da Igreja, a gente vê que ela começa no início do século XVII, como virada do XVI para o XVII, como uma igreja essencialmente, no princípio, envolvida com uma doutrina levemente arminiana. Embora a gente não poderia considerá-la como o arminianismo hoje é, até porque o próprio arminianismo não estava formado como hoje, com toda a sua consistência como é hoje na época. Eles eram chamados de batistas gerais porque acreditavam numa espécie de expiação geral ou ilimitada. Mas pouco tempo, e o ponto interessante é que esses batistas, eles tinham um monte de falhas e um monte de peculiaridades. Eles acreditavam, por exemplo, na endogamia. Então, eles só se casavam com membros da própria igreja local, não era com outra. Então, é só ali, se a igreja tivesse 20 membros, era só dentro daqueles 20 membros que eles podiam casar. Eles eram contra a construção de prédios religiosos. Eles eram aspersionistas. Então, os primeiros batistas da história, eles batizavam todos por aspersão. E depois de pouquíssimas décadas, antes da metade do século XVII, surgiram alguns batistas questionando, especialmente essa questão da expiação geral, e começaram a acreditar na questão da expiação limitada ou da expiação particular, começaram a ser chamados de batistas particulares, ou batistas reformados, ou reformados batistas, como à época eles eram tidos, né? Batistas porque criam que o batismo deveria acontecer após a profissão de fé, e não a profissão de fé após o batismo, sendo que o batismo poderia acontecer desde o momento do nascimento, a qualquer momento da infância, e a profissão de fé é uma atitude futura. Então, primeiro a pessoa se arrepende, crê, ela confessa, tem a sua profissão de fé para depois ser batizada. Então, nessa primeira metade do século XVII, nascem esses batistas particulares, ou batistas, aquilo que seria hoje batistas reformados, né? Junto daqueles que seriam hoje batistas arminianos, embora esses termos não eram bem definidos lá como são hoje. O ponto é que na virada do século, quando eles entram no século XVIII, esses batistas gerais, eles praticamente desaparecem. Sendo que ao final do século XVIII não existe mais igreja batista geral, ou batista arminiana, como nós a chamamos hoje. Pelo simples fato deles serem contra a construção de lugares, eles se reuniam só em casas, eles começaram a ter problemas com relação a outros batistas que acreditavam que a imersão era importante, embora não era um ponto essencial. O essencial era a água, trindade, mas a quantidade de água, eles discutiam isso. Mas os batistas reformados foram os que começaram a batizar por imersão. Então eles começaram a ter problemas com isso, tiveram problemas também com relação a outras questões, né, à época. E eles começaram a deixar de existir, como por exemplo a endogamia mesmo. Eles começaram pelo fato de só poderem se casar com gente dentro da própria igreja local, do mesmo endereço, da mesma casa. Em menos de 100 anos eles deixaram de existir. Então a gente vê por uma linha histórica que aqueles batistas particulares ou reformados, eles deram origem a praticamente todas as outras igrejas batistas na Inglaterra e aqueles pais peregrinos que foram para a América do Norte e começaram a igreja batista ali, a tradição batista ali, que dali veio aqui para o Brasil e para outros lugares do mundo, eles têm um pano de fundo histórico reformado. Tanto é que a confissão de fé que eles adotam nos Estados Unidos é um fruto daquela confissão de fé de 1689, que foi composta na Inglaterra por esse grupo de batistas particulares, os batistas reformados. Quando vieram para o Brasil, a gente vê a mesma coisa. A confissão de fé batista que foi adotada aqui era a confissão de fé que era adotada nos Estados Unidos, a confissão de fé batista de New Hampshire, que foi adotada aqui e recebida até poucas décadas atrás, quando foi alterada para a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que ainda tem um pouco desses resquícios reformados, mas já com algumas pinceladas daquilo que seria uma espécie de arminianismo, sendo ela defendida ou recebida e abraçada pelos dois grupos. Há reformados que dizem, não, ela é reformada, há arminianos que dizem, não, ela é totalmente arminiana, mas o fato é que ela é dúbia e cada um vai puxar a sardinha para o seu lado nesse sentido, né? Mas o ponto é que, historicamente, nós não encontramos, nenhuma igreja batista hoje que seja herdeira daquelas igrejas que ali começaram. Todas as igrejas hoje que existem, elas são, de certo modo, herdeiras das igrejas reformadas batistas do século XVII, não é?
Agora, hoje em dia, nós vivemos uma verdadeira mistura de tudo, não é? Você me pergunta sobre batistas reformados ou batistas arminianos. Mas hoje nós encontramos dentro da Igreja Batista aqueles que são pentecostais, aqueles que são neopentecostais, aqueles que são liberais teologicamente falando, aqueles que são quase que ateus naquilo que acreditam da palavra. Então hoje você encontra de tudo. De modo que é muito difícil você definir que a Igreja Batista é isso, é reformada, ou ela é de tudo um pouco. Assim como os presbiterianos também. Embora teoricamente eles se definem como reformados, mas na prática você não encontra isso em grande parte das igrejas. Assim como os assembleianos também, que se definem como pentecostais e alguns pontos históricos, mas se você começa a visitar certas igrejas, você percebe que há uma grande distinção entre todas elas. Então, no meio batista é a mesma coisa. Por isso que eu prefiro, antes de defini-la hoje, porque hoje você encontra de tudo, tentar olhar um pouquinho para a nossa história e ver quem foram aqueles homens que Deus usou para lançar os fundamentos teológicos, como Benjamin Kitt, John Bunyan, Hanser Knowles e tantos outros, que Deus usou ali no século XVII para fundamentar aquilo que hoje no mundo todo é conhecido como Igreja Batista. Foi com esses homens que os fundamentos foram lançados. E hoje se reconhece tudo que se reconhece. E tudo começou com homens que eram reformados, amavam a palavra de Deus, voltavam para as Escrituras em todos os pontos, nesse sentido reformados também, e que deram origem a todas as igrejas de hoje. Né? Obrigado, Wilson.